Olá, pessoal! O assunto hoje é resenha. Então vamos ver o que significa, o que é o gênero resenha. O gênero textual resenha é um texto em forma de síntese que expressa a opinião do autor sobre um determinado fato cultural, que pode ser um livro, um filme, peças teatrais, exposições, um artigo, entre outros. Notem aqui nessa definição que existem duas partes importantes nesse gênero textual. Primeiro, que é um texto em forma de síntese, quer dizer, é um resumo, existe uma parte importante desse gênero textual que envolve resumir o original. E além disso, nós vamos ter também a opinião de quem está resenhando, quem está escrevendo a resenha. O objetivo da resenha é avaliar o resultado de uma produção intelectual ou artística dentro de uma área do conhecimento. Então, essa avaliação ela pode ser tanto positiva quanto negativa. Algumas pessoas usam o termo resenha crítica. Toda resenha ela é crítica no sentido de que ela tem que apresentar obrigatoriamente esse aspecto da opinião de quem está escrevendo, certo? Mas ela pode ser uma crítica positiva, pode ser um elogio ao trabalho e pode ser também, em alguns casos, uma crítica negativa. Alguns aspectos da estrutura da resenha são muito importantes e precisam aparecer em todas as resenhas. Primeiro, é preciso identificar a obra. Então, todos os dados bibliográficos essenciais do livro ou do artigo têm que estar presentes, certo? Uma sugestão que eu sempre dou é colocar antes do início do texto a referência completa do texto que está sendo resenhado, do texto original. E além disso, você pode também citar o texto original dentro do texto, né? Então você pode dizer assim, por exemplo, em tal obra, a autora fulano de tal, e então você começa o resumo fazendo já essa referência a que texto que é, de quem é o autor, pode colocar também o ano de publicação e assim por diante. Também nós vamos apresentar a obra. Então é preciso situar o leitor descrevendo em algumas linhas o conteúdo do texto que vai ser resenhado, para que o leitor, assim que inicia a leitura, já saiba do que se trata a resenha. Também vamos descrever a estrutura. O que é isso? É falar sobre o tipo de texto, a divisão em capítulos, em seções. Então, primeiro, isso é um artigo? Isso é um capítulo de um livro? É um livro? Como que esse livro está dividido? Como que esse artigo está dividido? Quais são as seções que esse artigo apresenta? E, claro, nós vamos resumir também claramente o texto resenhado, quer dizer, o texto original. Depois disso, nós vamos também analisar de forma crítica. Quer dizer, essa é a parte onde vai aparecer a opinião. Quando você está escrevendo uma resenha, você pode se basear em teorias de outros autores, fazendo comparações, ou até mesmo utilizando-se de explicações que são dadas em sala de aula ou da compreensão de vocês do texto em relação à área de conhecimento. Vamos também recomendar a obra, quer dizer, em algum momento da resenha a gente vai colocar para quem o texto realmente é útil. Para isso nós podemos utilizar elementos sociais ou pedagógicos e nos basear, por exemplo, na idade, na escolaridade, em fatores importantes. Dica: quando vocês estão resenhando o texto para uma disciplina aqui da universidade, vocês podem sempre pensar assim: eu sou um aluno iniciante, esse texto para mim foi fácil ou foi difícil? Se for um texto fácil, você pode colocar na resenha que é indicado para os iniciantes naquela área de estudo. Já se foi um texto muito complicado, que você não conseguiu acompanhar, porque precisa de leituras prévias para compreender sobre o que o texto está falando,
você pode colocar lá que indicaria esse texto para estudantes já mais avançados, que têm esse conhecimento prévio básico necessário para a compreensão do texto resenhado. E é muito importante identificar também sempre o autor, certo? Quem que escreveu aquele texto? E aqui a gente está falando da obra que está sendo resenhada, né, do original, e não de você que está resenhando. O que a gente pode colocar, então? Alguns dados gerais da vida ou de outras obras desse escritor ou pesquisador. Como nós vimos em aula, resenhas de cinema, por exemplo, indicam se aquele... Algumas características da resenha que é importante lembrar. Então, primeiro, a resenha deve possuir as mesmas qualidades de estilo que são imprescindíveis a todo texto escrito. Quer dizer, é um texto acadêmico, é um texto mais formal e nós precisamos buscar simplicidade, clareza, concisão, precisão vocabular, objetividade e impessoalidade. Além disso, a resenha deve apresentar imparcialidade, atitude científica e privilegiar sempre o essencial. A imparcialidade, seja defendendo, né, seja quando a gente vai elogiar o texto ou quando vamos fazer uma crítica ao texto, o resenhista deve julgar as ideias da obra sem paixão. Lembrando que não é um assunto pessoal, nós estamos falando de questões acadêmicas. Então, o autor deve se posicionar criticamente como um juiz e apresentar tanto os aspectos positivos quanto negativos da obra. E cuidando sempre para não defender um lado ou outro por motivos externos, né? Então, se o professor pediu e você acha que o professor gosta do texto, você vai só colocar os pontos positivos? Não. Você vai colocar os pontos positivos e também os pontos negativos. Mesma coisa acontece se você conhece o autor da resenha, né? Às vezes o professor pede para fazer uma resenha de um texto que ele mesmo escreveu. Ou em alguns casos, né, já num ambiente mais profissional, por imposição de editoras, professores, colegas. Então, a gente tem que sempre manter a imparcialidade. Além disso, a cientificidade. A resenha, assim como todo trabalho acadêmico, deve ter cunho científico, ou seja, deve estar em conformidade com as exigências de objetividade e impessoalidade. A outra característica importante, privilegiar o essencial, significa que nós devemos falar apenas sobre o que é mais importante na obra, porque o seu leitor raramente vai estar interessado em muitos detalhes ou em partes menos importantes. No geral, quem lê a resenha ou ainda não conhece a obra, e se ler a resenha pode se interessar ou não. Então, se ele se interessar, ele vai até o texto original e vai encontrar mais informações a respeito, certo? Então, o foco é em apresentar para o leitor apenas o principal. Nós podemos usar algumas questões, algumas perguntas que ajudam na hora de escrever a resenha. Então, de que se trata o texto? Ele tem alguma característica especial? De que modo o assunto é abordado? Qual é a tese? Qual é a intenção do autor? Quais conhecimentos prévios são exigidos para entender esse texto? A que tipo de leitor o autor está se dirigindo? E o texto foi escrito de modo interessante, de modo agradável? As ilustrações, no caso de ilustrações, foram bem escolhidas? O texto está bem organizado? O leitor, o público-alvo, vai achar esse texto útil? Que tipo de leitor pode se interessar por esse texto? Ou, comparando essa obra com outras similares, ou com outros trabalhos do mesmo autor, a que conclusões nós chegamos? Na hora de concluir a resenha,
Esse espaço é aquele em que nós vamos explorar a nossa avaliação geral sobre a obra. Então, até chegar na conclusão, você já deve ter discutido os argumentos do autor, como ele os defende, já deve ter avaliado a qualidade e a eficiência de diversos aspectos do livro ou do artigo. Agora é o momento de avaliar o trabalho como um todo, determinando coisas do tipo, será que o autor conseguiu ou não atingir os objetivos propostos? A obra contribui de maneira significante para a área de conhecimento? E eu trago também algumas perguntas para guiar a escrita da conclusão dessa resenha. Você pode se perguntar, é claro que quando eu sugiro essas perguntas, gente, é para vocês pensarem e escreverem a respeito, certo? Não é para simplesmente responder essas perguntas. Então vamos lá. O autor consegue manter o foco da obra sem incorrer em excesso de opinião própria ou falta de fontes que comprovem os argumentos? Em algum momento o autor deixa de considerar aspectos relevantes, como outros pontos de vista ou teorias contrárias? O autor conseguiu atender aos objetivos a que se propôs ao iniciar a obra? Que contribuições essa obra traz para sua área de conhecimento ou para o grupo específico de leitores a que ela é dirigida? É possível justificar o uso dessa obra no contexto em que foi indicada, uma disciplina na universidade, por exemplo? Qual o comentário final mais importante que você faria a respeito dessa obra? Você tem sugestões para futuras pesquisas nessa área? Você pode também fazer essas sugestões na conclusão. E você também pode pensar, se perguntar e incluir de que maneiras ler essa obra contribuiu para a sua formação como um todo. Então vamos ver aqui um exemplo, né? Aqui no início desse parágrafo, onde tem um cinza mais escuro, é a apresentação da obra. O autor está colocando ali, com o intuito de abordar questões voltadas ao ensino de língua materna e estrangeira no contexto virtual, o livro Internet e Ensino, Novos Gêneros, Outros Desafios, organizado por Júlio César Araújo, traz sugestões de práticas pedagógicas que incluam o ambiente virtual. Então vejam que aqui, logo no início da resenha, o autor está apresentando qual é a obra, é um livro, está apresentando o objetivo da obra, né, que o livro tem o intuito de abordar questões voltadas ao ensino de língua materna e estrangeira no contexto virtual. E ele deixa bem claro também o nome do livro e quem é o autor. Depois, lá no final do parágrafo, onde se inicia uma marcação mais escura, nós temos o início da divisão, da descrição da estrutura. A obra divide-se em duas partes, a primeira e depois ele vai dizer a segunda e assim por diante. E aqui, então, ele entra na descrição da estrutura. Ele descreveu ele diz que a obra está dividida em duas partes, a primeira e a segunda, e depois ele vai falar um pouquinho sobre cada uma dessas partes. Na primeira parte, são apresentados gêneros como chat, homepage, weblog, fórum, etc. Na segunda parte, são abordadas questões sobre o perfil que professores, alunos e leitores adotam no mundo virtual e continua. Depois ele vai falar de cada capítulo. No primeiro capítulo, no segundo capítulo e assim por diante. Lá no final, vejam o que o autor está fazendo. Primeiro, ele apresenta as contribuições. Uma das contribuições do livro está em exemplificar casos em que o uso da internet auxiliou consideravelmente na aprendizagem. Um segundo ponto positivo está na ênfase à inclusão digital na escola. Então, ele está trazendo aqui as principais contribuições. Tem uma terceira. Uma terceira contribuição do livro reside na importância
Então, essas são maneiras de apresentar essas contribuições, né? O que o livro está trazendo de novo para a área. E aqui, na última marcação, o livro é recomendado a todos os interessados no ensino de línguas que, conscientes da importância das variedades linguísticas e discursivas, e assim ele continua. Então, aqui ele está recomendando o livro, ele está dizendo para quem esse livro é indicado. Ficamos por aqui e conversamos no nosso encontro online. Até mais, pessoal!